Ok, turma? Então, a ideia é que eu grave essa aula para deixar disponível lá para vocês no Moodle, para que vocês possam reassistir, pois ela vai servir de apoio novamente para que vocês façam o exercício da semana que vem. Então, na semana que vem eu não estou presente, não é um encontro como esse, mas sim um exercício parecido com o que vocês fizeram, com base nas explicações de hoje. Nós estamos estudando diagramas de blocos, que é um tipo de algoritmo representativo, né? Que representa o seu programa de computador na forma de um diagrama de bloco. Nós estamos dentro ainda de uma estrutura chamada estrutura sequencial. Então, se vocês observarem o desenho que vocês montaram no trabalho, ele é uma sequência e não acontece nenhum tipo de desvio, nem para lá, nem para cá. Então, por isso que era chamado de estrutura de sequencial. Então, hoje a gente vai construir um novo diagrama de blocos utilizando estrutura condicional. A estrutura condicional, ela é a mais usada dentro dos programas. Por que ela é tão usada dentro do programa? Porque você precisa tomar decisões. Na vida também é assim. Então, hoje vocês já tomaram uma decisão, né? Se eu tiver bem, se eu tiver disposto, se eu tiver animado, eu vou fazer uma caminhada. Perceba que tem uma palavra aí chamada se. Essa palavra se, deixa eu permitir todos aqui. Essa palavra se, ela existe dentro dos programas de computador. E ela pode ser usada em inúmeras situações. Por exemplo, eu poderia tentar adivinhar se vocês podem tirar a carteira de habilitação. Então, o que eu preciso receber? Eu preciso receber a sua idade e aí eu faço uma pergunta. Se a idade é maior ou igual a 18, você pode tirar a habilitação. Se não, então eu tenho se não. Um vai para um caminho e o outro vai para o outro caminho. Se não, você não pode tirar habilitação. Vou para lugar nenhum nunca. Elô nunca vai para lugar nenhum, Elô? Entendi, Léo, você caiu, né? Tá bom, fique firme aí agora. Então, essa estrutura sequencial, ela vai fazer parte dos nossos programas agora. Ela representa se não. E dentro dela, vocês vão usar alguns operadores matemáticos, eu estou escrevendo aqui no chat, matemáticos e lógicos, que seria igual, diferente, o símbolo diferente ali, por enquanto o símbolo é assim, diferente, menor igual, maior igual. Então, você usa isso dentro da pergunta. Então, vamos lá para outro exemplo. Se a sua média for maior igual a 6, você foi aprovado. Se não, reprovado. Voltou agora? Tá melhor? Engraçado que a internet aqui agora tá boa, viu? Voltou. Tá super boa a internet minha hoje, que milagre. Enfim, nós vamos ter que fazer esses desvios de acordo com algumas perguntas. Exemplo de pergunta. Você vai lá no swap, não é? Ele não pede seu usuário e a senha? Aí ele pergunta, ele faz dentro do programa, tem uma pergunta lá perguntando se o usuário igual ao que está cadastrado lá no banco de dados e se a senha é igual ao que está cadastrado no banco de dados. Se sim, ele permite que você acesse o swap. Se não, que é um outro caminho,
ele manda mensagem de erro falando que você não pode acessar o sistema. A verdade é que usando o condicional, você consegue fazer programas mega inteligentes. Ele é uma parte tão simples da programação, ainda tão pequena, mas com isso você consegue fazer coisas muito lógicas e resolver vários problemas de um código de computador. Então eu citei o exemplo de descobrir a idade, descobrir o usuário e a senha estão corretos. Vocês conseguem contribuir com alguma ideia aí? Outra situação em que eu pudesse usar o objeto se não. Eu estou fazendo esse desenho aqui, ó, que é igual o desenho do meu espelho. Olha lá meu espelho. Estão vendo? O objeto que representa no diagrama de blocos a estrutura condicional é esse objeto aqui. Por isso que eu estou fazendo assim quando eu estou explicando. Porque nós vamos desenhar esse objeto para fazer as perguntas lá no diagrama de blocos. Vamos ver a ideia da Elo. Uno. Se tem uma carta, grita Uno. Se não, não. Ótimo! Dá para fazer um jogo do Uno, inclusive, com lógica. Boa contribuição, Elo. Alguém pode dar mais alguma outra contribuição que a gente poderia usar num programa de computador? Em que eu pergunto se não? Léo, contribua. Isso aí. Várias pessoas estão digitando. Enquanto vocês vão digitando aí, eu vou abrir o material de apoio aqui. Já volto aí falar com vocês. Deixa eu só abrir uma apostila aqui. Deixa eu ver as contribuições. Nossa, quem deu essa ideia do semáforo? Pedro! Me surpreendeu, que nem eu lembraria do semáforo. Verdade! Muito bem! Se semáforo verde, pode passar. Se semáforo amarelo, aguarde. Se não pode passar. Então, perceba que a ideia que o Pedro deu, ele tem dois se for verde, se for amarelo, e aí tem o se não, que é o caso contrário das duas situações. Muito bom. Samuel, explica a sua ideia do ligar o ar-condicionado. Vamos ver. Como que seria? Enquanto isso, eu vou ler os outros. Compras. Se tem mercadoria, efetua a compra. Se não, isso acontece muito, inclusive, nos sites de compra online, né? Você seleciona um produto, aí o que ele faz? Quando você seleciona, ele te manda para o carrinho final de compras, para o pagamento, ou então ele manda para mensagem de produto indisponível. É exatamente essa lógica que tem lá nos sites de compra online, Fernanda. Muito bom. Leonardo, conta paga, ok. Se conta paga na data certa, não tem juros. Se não, se tem atraso, cobra juros. Ótimo. Boa também, Elô. Sites proibidos, né, Elô? Boa. Que o Samuel tenta entrar. Se o Samuel tem mais que 18 anos, pode entrar. Se não, proibido o acesso. Samuel... Cadê? Se quente, liga. Se frio, não. Entendi. Você está fazendo um exemplo de se não do mundo real aí, né? E de fato é verdade, né? Eu posso ter um ar-condicionado com um sensor. Se tiver muito quente, ele liga. Se não, ele não liga.
também seria um código de programação em uma placa inteligente, de sensor de temperatura, é verdade. Ótimo, Elô. A professora difama o Samuel. Acho que é a segunda vez que eu uso o Samuel para essa situação. Kailane. Exatamente, gente. Bom, eu vou lá então para a apostila para falar para vocês em que parte da apostila que a gente está. A gente está na unidade 1, que eu vou disponibilizar o PDF hoje para vocês, tá bom? E com estrutura condicional. Eu vou compartilhar a tela do Glyphit para eu fazer alguns exemplos com vocês, para vocês entenderem onde vai entrar esse objeto novo, tá? Então vamos lá. Compartilhando. Gosta, né? Adora. Adora, né, Elo? Ver o Samuel se dar mal. Ai, Elo, quem se deu mal foi Elo. Mas é verdade, é a lógica que existe dentro do site. Vamos lá. Então vem aqui, ó. Eu vou usar o Glyphit com vocês. E vamos criar esse exemplo. Eu vou criar esse exemplo aí, exatamente esse da idade, que é o mais fácil de entender por enquanto. Então vamos lá. Eu não vou mais colorir os objetos aqui no Glyphit, porque eu perco muito tempo para colorir, tá? Mas vocês já entenderam que tem que colorir, correto? Tem que colorir objetos iguais com cores iguais. Eu acho que isso ficou bem claro aí para vocês, né? Tô gravando a aula, Fernanda. Isso, por favor, assista de novo depois. Ó, então eu tô no Glyphit, que é aquela ferramenta que vocês baixaram na aula anterior para criar esses diagramas de bloco. Então aqui dentro, vocês observaram que todos os objetos estão dentro dessa aba chamada Flowchart. Flowchart, na verdade, né? A pronúncia ficou ruim, é Flowchart. E nós usamos alguns objetos na aula passada, eu vou jogar eles aí. O objeto de início e fim, o objeto de entrada de dados, que é esse aqui, o objeto de processamento, que é o retângulo, o objeto para saída de dados, aí tem dois tipos de saída de dados, eu acho que eu nem comentei aquele dia, mas tem esse objeto de saída de dados aqui, que é quando você quer mostrar o resultado na tela, e tem esse objeto aqui, que é quando você quer mostrar o objeto na impressora. Então, se eu quiser imprimir o resultado no papel, eu uso esse objeto. Se eu quiser usar a saída em tela, eu uso esse objeto, tá bom? Então, se o enunciado falou imprima na saída impressa, aí seria com esse objeto aqui. Então, na aula passada, nós usamos basicamente esses objetos. E hoje, vocês vão usar o objeto que se chama decisão. Olha ele aqui, igual o espelho da professora lá atrás, não é? Para não esquecer. Então, esse objeto, ele é um objeto de decisão. Então, hoje nós vamos introduzir esse novo objeto aqui para construir as nossas ideias, os nossos blocos de programa. Então, vamos lá. Eu vou construir aqui esse da idade aqui do lado, tá bom? Não morra, Elô, porque eu posso validar a idade também em outras situações, tá? Então, idade, eu começo o meu diagrama de blocos escrevendo início. Vou aumentar aqui o zoom. Tá, início.
Eu preciso entrar com a idade, objeto de entrada de dados. Escrevo idade, que é o nome da variável, em letra maiúscula, por enquanto. Quando virar um programa de computador, essa variável vai ser em letra minúscula. No diagrama de blocos, ela ainda fica maiúscula. Então, eu recebo a idade, não preciso necessariamente fazer um processamento, porque só recebo e pergunto. Aí caminha para o objeto de pergunta aqui. E eu vou fazer a pergunta. O objeto em si já é uma pergunta, que é C. Então, eu não escrevo C aqui dentro. Eu já penso o seguinte: C, idade maior igual a 18. Se a idade for maior igual a 18, eu caminho para uma impressão aqui do lado, que é escrever algo na tela. Quando eu for escrever um texto, que o texto não é a variável idade, eu tenho que colocar entre aspas. Então, pode, e aí eu posso escrever maiúsculo ou minúsculo, pode tirar habilitação. Isso daqui é se ele tem mais que 18 anos. Se não, do outro lado, eu escrevo outro texto. Como é um texto, de novo, eu tenho que colocar entre aspas. Não pode tirar a habilitação. Fecha aspas. Isso daqui, gente, não é uma variável. É o texto que o usuário vai ler na tela do computador. Então, ele pode ter acento, pode ser maiúsculo e pode ser minúsculo. Ao contrário das variáveis que a gente coloca sem acento em letra maiúscula. Ok. Ambos os objetos caminham aqui para o fim. Então, eu venho, coloco aqui, ó, fim. Fim, em letra maiúscula. E conecto esses carinhas. Vamos ver como vai ficar. Ó, conecta daqui a aqui, conecta daqui a aqui, daqui a aqui. Ó, e ambos os dois, tanto o lado do sim quanto o do não, conectam assim. Vamos ver, faltou conectar esse. Como vocês viram, né? Eu sou detalhista, então eu quero que o meu objeto fique reto aqui. Ó, ficou retinho. Voltando aí, ó. Recebe a idade, pergunta: idade maior que 18 anos? Maior igual a 18? Aí eu coloco aqui um texto aqui do lado, ó, indicando que aqui do lado de cá é o lado do sim, então eu coloco o S aqui, e o lado de cá é o lado do não. E coloco o não do lado de cá. Sempre vamos adotar esse padrão. Sim para o lado direito e não para o lado esquerdo. Estou voltando aqui para falar com vocês. Entenderam esse exemplo? Tem dúvidas sobre ele? E aí? O que vocês acharam desse exemplo? Ficou alguma dúvida? Ficou com medo de colorir errado, Léo? Ah, legal, Elô, tá acompanhando junto. Bacana. Kai, você também tem toque? Eu tenho todos os toques possíveis. Seu toque agradece, foi ótimo. Também não gosto deles tortos, me dá uma aflição. Mais de duas possibilidades? Tá, eu vou explicar na próxima aula, porque é uma estrutura condicional composta. Essa é a estrutura condicional simples, tá, Samuel? Como te disse, a gente vai bem gradativamente para não dar pane aí em vocês. Mas é isso mesmo, Elô, colocaria mais formas de ser. Exato, você tá esperta, hein, Elô? Você tá lendo a apostila antes aí. Tem toque para lavar louça? Eu tenho toque para não lavar a louça, Fernanda. Não quero lavar louça. Entendeu, Samuel? Ok? Um monte de menina aí tem toque para não lavar louça que eu sei.
Ah, sim, verdade. Os fluxogramas do Word, Elô. Exato. É isso mesmo, tem muita relação. É porque a gente usa o nome de diagrama de blocos aqui na programação. Semáforo seria diferente, o Léo. Seria diferente. Tá, a gente vai para outra situação agora, e como eu disse, eles vão aumentando um pouquinho a complexidade. Pode ser até que eu faça semáforo hoje aí para vocês. Ó, então esse é o exemplo 1. Vamos para outra situação. Eu tenho um exemplo que é compras. Vamos pegar quem falou aí sobre compras. Então vamos fazer outro. Início. Vamos pegar. Quem foi que deu o exemplo de compra? Foi a Elô? Não? Fer? Foi a Fer, né? Isso, Fer. Vou pegar seu exemplo de compra. Você foi numa loja, tá? Então, começou o programa quando você foi na loja. Início. Aí você escolheu todas as peças lá, comprou o que você queria e você descobriu o valor da compra. Então, você vai entrar aqui com o valor da compra. Objeto de entrada. A gente tem que colocar um nome para essa variável, um nome curto. Então, eu posso colocar VR compra. Valor da compra. Quanto menor o nome da variável, fica até mais fácil para vocês montarem depois, né? Eu vou entrar com o valor da compra e a loja que você comprou, Fer, falou o seguinte: se a sua compra ficou acima de R$200, você vai ter 5% de desconto. E eu quero descobrir qual é o valor do desconto e qual o valor da compra, o valor final da compra. Perceba que eu quero descobrir duas coisas: o valor do desconto que foi dado e o valor que você precisa pagar. Mas só vai ter desconto se você gastou mais que R$200. Então, eu recebi o valor da compra, aí eu pergunto, objeto de pergunta. VR, que é o nome da variável, compra. Se for maior, aqui não é maior igual, então maior que 200. Ó, o símbolo de maior que eu já enfatizei aqui, ó, nesse caso a gente só vai usar assim, ó, VR compra maior que 200. Essa é a pergunta a ser feita. Se o valor da compra for maior que 200, eu vou começar a fazer os cálculos. Então, eu vou calcular separado. Ó. Eu vou calcular o valor do desconto valor do desconto. Então, VR Desk. Criei o nome da variável VR Desk recebe. Lembrando que eu estou num objeto de processamento aqui, né? Eu não posso ter dois cálculos dentro de um único objeto. Alguns alunos perguntaram isso no trabalho. Não pode. Eu posso ter um cálculo em cada objeto de processamento. Então, o valor do desconto é o valor da compra multiplicado. Quantos por cento que eu falei que ia ser, gente? Qual que é o valor do desconto? 5%, né? Então, para calcular 5% sobre um produto, eu multiplico por 0,05. O valor do desconto é o valor da compra multiplicado por 0,05. Então, eu vou desenhar aqui do lado só para poder explicar para vocês. Você foi lá e comprou R$100. Vou no chat que fica melhor, tá? Você foi lá e fez uma compra de R$100. R$100. O valor da compra é maior que 200? Não. Então, ele não ia para esse lado aqui, ó. Ele não vem para cá, ele viria para cá. Aí, outra aluna, né? Por exemplo, a Júlia foi lá e torrou a mesada total. Pediu adiantamento e gastou R$400 lá na loja.
Aí, 400. O valor da compra da Júlia é 400. O valor da compra da Júlia é maior que 200? Sim. Então, eu ia pegar aqui, ó, VR do desconto, recebe o VR da compra vezes 0,05. Então, com isso daí, eu tenho a fórmula. Olha só. Então, o que seria? O valor do desconto vai ser o valor da compra, na simulação seria R$400, que ela gastou, multiplicado por 0,05, multiplicado por 0,05, que é um valor fixo, né? Vai dar o quê? R$20. Então, R$20 nessa simulação é o que ela teve de desconto. Então, aqui no meu fluxograma, né, no meu diagrama de blocos, eu descobri o valor do desconto. Na sequência, eu falei que eu quero descobrir quanto que vai ser o valor a pagar dessa compra. Então, coloco outro objeto de processamento aqui. Outro objeto de processamento. Crio outra variável para receber, né? Valor a pagar, por exemplo, recebe o valor da compra menos o VR de desconto. O valor a pagar seria os R$400 que ela gastou, menos o desconto de R$20, que já foi previamente calculado aqui no VR desconto. Ok, feito isso, olha só, eu vou exibir, então, o valor da pagar, o valor a pagar. Olha o que eu vou fazer aqui, aqui é importante vocês entenderem. VR, pagar. Eu estou fazendo isso para economizar um objeto nesse caso. Por quê? Se ele gastou mais que R$200, faz os cálculos e exibe o valor a pagar. Se ele não gastou, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar um processamento aqui, posso fazer isso. Pego um processamento. Quando não tem desconto, então o valor a pagar, VR, pagar, recebe o VR da compra. Não teve nenhum tipo de diferença, né? Ambos os objetos, ó, tanto esse, caminha para cá, quanto esse, ó, caminha para cá. Em respeito ao tique, ao toque de alguns alunos, vamos fazer bonitinho aqui, ó. Ok? Conecto todos eles aqui. Bendito seja o toque, que não deixa a gente fazer torto. Conecto, ó. Conecto. E aqui eu tenho que fazer o fim, senão estaria errado. Caminha para o fim. E conecto aqui também. Ah, gente, eu não vou arrumar também os tortinhos, porque a ideia é a gente ganhar tempo aqui, tá bom? Então, esse seria um fluxograma, um diagrama de blocos, fiquei influenciada aí pela Elô, que falou sobre fluxograma. Um diagrama de blocos para calcular uma compra na loja, dando desconto para quem gasta mais de R$200. Ficou bonito esse, fala sério. Não ficou? Entenderam a lógica desse? Entenderam que eu posso ter cálculos aqui dentro do se, posso ter cálculos dentro do não? Qual seria, Léo, a outra coisa que você pensa que a gente precisaria colocar no processamento? Me dá uma ideia aí para entender o que você quis dizer. Agora os programas estão ficando inteligentes, porque eles tomam decisões. Para provar que é menor? Não, porque, Léo, quando eu falo assim, valor da compra maior que 200, o lado de cá é sim, né? Até a professora deveria ter escrito aqui, ó. Talvez é isso que fez falta para você. Se eu colocar o S aqui, Léo, ó, S, sim. Sim. Então, se ele não vier para o lado do sim, só restou o lado do não. Vamos brincar de simulação.
Você foi lá e comprou, gastou 50 reais. Vamos comigo, Léo. Você gastou 50 reais. Ele vai pro sim ou pro não? Responde. O seu ficou feinho. Vai pro sim ou pro não? Pro não. Viu como não precisa provar? Você gastou 100 reais. Vai pro sim ou pro não? Pro não também. Você gastou 500 reais. Vai pro sim ou pro não? Muito bem, isso aí. Entendeu que eu não preciso provar? Porque quando é sim, ele vai. Caso contrário, só restou não. Eu só tenho duas decisões. É uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Não, a pergunta é se eu gastei mais que 200. Tá vendo a pergunta aqui, ó? O valor que você comprou é maior que 200. Eu coloquei uma regra para perguntar, Kailane, tá? Por isso que vai pro sim. Entendeu? Mais alguma dúvida com relação a esse aqui? Não? Tranquilo? Vou fazer mais um exemplo. Vamos lá, para outro exemplo. Deixa eu ver aqui na apostila se tem alguma coisa importante. Tá. Boa. Vamos lá. Isso daqui vocês sabem. Vou fazer umas perguntas aqui no chat e vocês respondem para mim. Eu posso dividir 5 dividido por 1? Sim ou não? Sim. Sim, bacana. Todo mundo tá achando que sim aí. Sim. Então, vamos lá. A resposta é, de fato, sim. Eu posso dividir 5 por 1. Eu posso dividir 1 por 5? Pode também, Elô. Pode. Vai dar número quebrado, mas pode. Tá. Sim. Pode sim. Perfeito. Pode, mas dá quebrado, Kailane. Isso mesmo. Então, pode. Pode. Mesmo que dê um número quebrado, pode. Então, vamos lá. Posso dividir 5 dividido por 0? Sim. Sim, não. Tá dividido agora, hein? Opiniões divididas. Sim, não, não. Mas não tenho que dividir. Vários alunos acham que não. Não tem. Ótimo. Então, eu vou provar. 5 dividido por 0. Olha lá. Olha o que aconteceu. Errou. Gente, se durante o seu código de computador, o código é algo muito grande, né? Isso seria uma rotina muito pequena dentro de um código, mas a gente faz rotinas de divisão dentro do computador. Se você tem um programa de 60 mil linhas, que sim, normal ter, e você tem uma maldita linha de código que faz 5 dividido por 0, ou qualquer número dividido por 0, olha o que acontece internamente. Erro. Ele dá um erro chamado erro fatal. E todo o computador, todo o processo do programa encerra. Ele dá um erro que nós chamamos de erro fatal. Então, esse é um exemplo de validação. Toda vez que você mandar dividir alguma coisa, muito triste, Elô, tem que fazer a validação se o número não é 0. Porque se você mandar dividir por 0, deu ruim. Já aconteceu comigo? Não, nunca fiz. Justamente porque a gente aprende isso logo no início de programação. É um conceito muito... tanto é que vocês estão aprendendo bem rápido aqui. Não existe divisão por 0. E se isso acontecer dentro do código, babou, deu ruim. Então, como que seria isso pensando em processo lógico do computador? Ó, novamente, vamos lá para o Glyph. Eu teria uma situação bem parecida.
início, recebe o início, escreve início, faz uma entrada, quais são as entradas necessárias? Eu preciso do N1 e o N2, que é o divisor e o dividendo. N1 e N2. Aqui, o normal seria, ó, eu vou fazer, mas está errado, tá? Mas eu preciso fazer isso para explicar. O normal é fazer isso aqui, ó. Resu recebe N1 dividido por N2. Esse seria o processamento a ser executado em uma situação normal. Só que se o N2, o meu problema não está no N1, o meu problema está no N2. Se o N2 for 0, é o que eu vou ter problema. Então, eu não posso fazer o processamento aqui. Eu vou primeiro colocar um objeto de pergunta. E a pergunta é: N2 igual a 0? Aí eu tenho a possibilidade do sim, que eu vou escrever impossível dividir. Se é um texto, eu coloco entre aspas, e tanto faz escrever maiúsculo ou minúsculo. Impossível dividir. Então, esse é o lado do sim, vou colocar já para não confundir vocês. Sim. E esse aqui é o lado do não. Do não. Olha só, se ele foi para o sim, eu só falo, significa que o N2 é 0. Eu falo que é impossível dividir. E se ele for para não, é porque pode dividir. Então, aí sim, eu coloco o objeto de processamento aqui, para poder fazer o cálculo, que é Resu recebe N1 dividido por N2. Cadê a fórmula daqui? Ah, tá. Tinha sumido da minha tela. Aqui escreveu o impossível dividir. Desse outro lado, depois que ele fez o cálculo, eu vou escrever a variável Resu. Conecto toda essa galera, quer dizer, coloco o objeto de fim aqui, ó. Fim. Conecto toda essa galerinha. Ai, aflição. Tá. Ó, daqui pra cá. Daqui pra cá. Esse vem pra cá. Impossível dividir vai pro fim. E o Resu vem pro fim. Vou arrumar esse carinha aqui que ficou muito ruim. Ok. Tá? Aqui ficaria retinho, aqui também vocês arrumariam o objeto. E esse seria um exercício de validação de divisão por 0. Deixa eu ver. Sim, os objetos de processamento, eles precisam estar... Aqui, você fala? No anterior? Ah, verdade, aqui. Muito bem. Uau! Verdade, aqui tem que estar ligado, ó. Sim, senão seria como se o programa caísse no abismo. Muito bem colocado, ó. Aqui tem que ter uma conexão, sim. A gente está falando agora do exercício anterior, que eu acabei pulando uma conexão. Aqui as conexões estão certas. Tranquilo esse exemplo?
Elô, ótima associação. Fico mega feliz quando vocês começam a cruzar essas informações. Exatamente. No jogo do canibal que a gente fez lá atrás, que não estava nem entendendo o conceito de programação, tinha esse conceito lógico, que era perguntar: se tiver 3 jesuítas, vive, se não, não. Muito bem. Era para isso que aqueles exercícios existiram lá no final, para vocês começarem a criar essas associações com os conteúdos que a gente está vendo. Então lá, se vocês estivessem praticando C, você não teria sido comido tantas vezes lá pelo canibal, porque você teria mapeado esses passos aqui. Os das torres de Hanoi também, Fernanda. Exato. Se o disco for menor que o de baixo, pode colocar, se não, não. Ai, fiquei muito feliz, até emocionada agora, Fernanda. Exato, exatamente. Era uma condição lógica que não deixava executar um processo. Aqui, ó, ele não deixa executar esse processo de divisão se for 0. Muito bem, muito bem. Continuando, vou dar mais um último exemplo e aí esse é o conteúdo de hoje, pensar nos condicionais. Salário. Eu posso ter, por exemplo, um profissional que recebe salário. Então, vamos lá. Início. Ele recebe um salário, E a empresa pode criar uma regra. Aqueles profissionais que ganham menos que R$2.000 ganham uma bonificação de R$100. Novamente, eu recebo o salário, caminho para um objeto de pergunta, que pergunto se o salário é menor que R$2.000, sim. Aí eu tenho o lado do sim, o lado do não. Se for sim, eu sei que essa pessoa vai ganhar uma bonificação de R$100. Então, eu vou pegar o salário dessa pessoa, novo sal, né? Novo sal, recebe o sal da pessoa mais, quantos reais eu falei? R$100. Mais R$100. Exibir aqui o novo salário da pessoa. Agora eu vou explicar uma coisa que é um expertise aqui da programação. Ó, sal, isso é importante, daria para ter aplicado inclusive nesse exercício aqui, ó, da compra, mas eu quis fazer passo a passo para vocês entenderem melhor, mas é para ganhar processamento, ó. Sal recebe o salário de uma pessoa. Pergunto, sal é menor que R$2.000? Aí eu calculo aqui dentro da variável novo sal, novo salário, que é o salário mais 100. Lembra do conceito de variável? Variável pode mudar, pode ficar vazia, pode trocar de valor. Então, eu vou pegar a mesma variável sal, aqui em vez de novo sal. Sal, ou seja, eu vou reescrever a variável sal. Recebe sal mais 100, brincando de simulação. Sal. A pessoa ganha R$3.000. Sal. Sal é menor que 2.000? Sim, não. Então, ele iria para o não. Outro exemplo. Sal. A pessoa ganha R$1.500. Sal é menor que 2.000? Sim. Ele vem para cá, pega a variável sal de novo e fala sal, que é 1.500, mais 100. Quanto deu? 1.600. Quanto vale sal agora? 1.600. Eu reaproveitei a variável sal, porque agora eu posso simplesmente imprimir aqui, ó, sal. E olha as conexões. Eu vou reaproveitar o objeto.
início para sal, sal para pergunta, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Com isso, gente, eu diminuí uma variável, não criei uma nova variável e reaproveitei o sal para imprimir uma única vez, porque se for sim, calcula e imprime. Se for não, somente imprime e caminha para o fim, conectando aqui esse objeto com o fim. Então, vocês podem, quando vocês começarem a se sentir à vontade, né, mais confiantes, começar a fazer essa prática de economizar variáveis. Entenderam esse aqui? Sim? Sim, muito bem. Quando puder, pode reaproveitar. Agora, gente, se aqui no final, olhe por quando vocês não poderiam reaproveitar. Se eu falasse assim, Samuel, imprima o novo salário e o salário antigo, eu poderia reescrever a variável sal? Vamos ver o que o Samuel acha. Não. Eu só posso reescrever a variável se eu não usar mais o valor dela antigo. Muito bem, Samuel, não pode. Então, se eu pedir... caiu. Caiu a conexão aqui. Um minutinho só. Estão me ouvindo? Porque deu uma quedinha aqui, oscilação na internet. Estão ouvindo? Sim? Se tiveram dúvidas sobre isso, podem perguntar. Sim, Léo. Agora não vai fazer muita diferença, mas quando a gente for programar de verdade, quanto mais variáveis você criar, mais memória aloca. Então, a gente tem que ter a prática de economizar a memória do computador, não é? Para que eu vou criar uma nova se eu posso reescrever ela? Mas você tem que ter esse poder de análise, que é aquilo que eu falei. Eu não vou mais precisar do antigo valor do sal. Se eu não for precisar mais do antigo valor do sal, eu posso reescrever a variável, sem problema. Beleza. Entendido, gente? O objetivo dessa aula era mostrar esse novo objeto para que vocês possam, semana que vem, iniciar uma lista de exercícios focado nesse objeto de estrutura condicional, tá bom? Alguém perguntou que hora que é o seu horário de tira dúvidas? Eu acho que eu só... é o horário de atendimento do aluno. Gente, como eu tenho um grupo no WhatsApp, eu estou atendendo vocês lá, eu nunca deixo de responder, né? A única coisa que eu tenho pedido é para centralizar as perguntas no grupo, embora as pessoas ainda estão insistindo em mandar individualmente, acho que eu estou com vergonha ainda começando, né? Mas eu sempre estou respondendo dúvida lá. É legal colocar no grupo, porque sua dúvida pode ser a dúvida do outro aluno também. Achou a aula perfeita, Kailane? Opa! Sinal que você vai arrasar na lista de exercícios. Adorei. Ai, Fernanda, bacana. Sua mãe tinha perguntado sobre isso. É sua mãe que trabalha com programação, não é, Fer, que você falou? Ah, sim, lembrei que você falou que sua mãe trabalhava com programação. Agora, a lista de exercícios novas já vai ter esse objeto para vocês praticarem bastante ideias, tá? Inclusive, na próxima aula, depois que vocês entregarem o exercício, a gente vai fazer uma dinâmica de inversão. Vocês que vão criar os enunciados de exercícios para mim, tá bom? Então, por hoje é só. Até o final da tarde eu já vou colocar lá o exercício que vocês têm a semana que vem para fazer, né? Lembrando que eu coloco hoje, mas vocês têm da semana que vem até a próxima aula para concluir a lista, tá bom? Então, por hoje tá de bom tamanho. Não dá para ir muito além, senão vocês vão se perder, tá bom? Tchau, amores. Tchau, tchau. Tchau. Também amei que vocês estão assim tão participativos. Tchau.
Vou corrigir a lista que vocês fizeram, sim. Eu sempre mando as correções, tá bom? É porque tem muitos exercícios, então eu tô meio perdida. Entrou algum aluno aí que eu não vi, gente? A Ana entrou? Não. Ó, o Jean entrou, é quem ficou com falta. Até Ana ficou com falta, Jean, Lucas, Maria Eduarda, Stephanie, Tawane, Tiago e Yasmin, tá? Esse pessoal, então, não estava presente hoje. Léo, é você que chegou depois, não foi? Que estava tendo um pouquinho de dificuldade, foi isso, Léo? Eu digo que entrou depois no IF. Foi você?